Capítulo 4. Nós vamos ler 4 versículos para a nossa reflexão e meditação nessa noite, amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Glória a Deus. É um desafio, irmãos. A igreja ela tem um grande desafio, uma grande responsabilidade. É nossa responsabilidade transmitir para a igreja, ensinar para a igreja qual é o papel dela na terra hoje. Pois um dia fomos instruídos, continuamos sendo instruídos, né? Todos os dias aprendendo por meio do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Qual é a nossa missão? E a nossa missão agora também é fazer novos discípulos. Para não somente fazer o que a gente faz, que aqui está pregando aqui em cima desse altar, mas é pregando para as pessoas lá fora. Amém? Aqui é mais um local de aprendizado, que a gente prega o Evangelho, prega a palavra da salvação também. Mas a gente aprende bastante aqui para a gente sair para o campo lá fora e ser fiel na pregação por meio do nosso testemunho. Vamos lá. A fidelidade na pregação é a epígrafe do texto. Diante de Deus e de Cristo Jesus, disse Paulo para Timóteo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, eu peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, pode abaixar, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amém? Até aqui? Então, Paulo escreve para Timóteo o seguinte: olha, diante de Deus e de Cristo Jesus, que vai chegar um tempo que Ele vai julgar vivos e mortos, por meio da sua manifestação, por meio do seu reino. Eu peço a você, Timóteo, com muita insistência, que você pregue a palavra de Deus. Em outras palavras, de forma resumida, você pregue a palavra, pregue o Evangelho, insista, quer seja numa oportunidade, quer não, use a palavra para corrigir, para repreender, para exortar, mas faça isso com toda a paciência e doutrina. Por que? Talvez veio a pergunta na cabeça de Timóteo. Paulo responde no verso 3, porque virá um tempo, vai chegar tempo, em que muitos não suportarão mais a sã doutrina. E eu tenho certeza que se você está atento a tudo que está acontecendo hoje, irmãos, muita gente, principalmente pastores, povo que se diz igrejas, não estão suportando mais a sã doutrina. O que está acontecendo? O que Paulo disse. Parece até que o apóstolo Paulo andou passeando por aqui e escreveu essa carta, né? Porque ela é tão atual para nós os dias de hoje. Ele diz, pelo contrário, esse povo se rodeará de mestres, segundo suas próprias cobiças. Ou seja, esses mestres, esses que estão ensinando falso evangelho, que satisfaz somente o ego das pessoas. Eles agora, não sei, estão com medo de pregar a verdade, com medo de serem presos, serem processados, perder like, perder seguidores na internet, não sei, mas medo de pregar a verdade. Estão pregando palavras que satisfazem somente as vontades terrenas e carnais. Disse Paulo, olha, você prega porque vai chegar um tempo que eles vão se recusar a dar ouvido à verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra que você tem na mão aí, muita gente, irmãos, já está incomodada, não quer mais saber. Tem gente querendo mudar a Bíblia, fazer uma nova Bíblia para querer eliminar textos que falam do pecado. Pessoas contemporâneas da nossa atualidade, tentando criar uma nova Bíblia, uma nova versão, para escrever só aquilo que convém. Então diz o 4, que eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, e vão se entregar a fábulas. Tanta filosofia, tanta gente, né? O homem, quem é homem? Quem somos nós?
Nós dependemos de Deus, somos todos pecadores, precisamos de salvação, da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Então hoje nós vamos continuar falando do que é a grande comissão, igreja. Preste atenção no que Jesus, por meio da sua palavra, está falando conosco hoje. A grande comissão é uma ordem, irmãos. A palavra grande comissão, ela não existe na Bíblia, isso é fato. Porém, só a palavra comissão, ela tem um grande significado. Então, o que foi a grande comissão? Foi uma ordem que Jesus deu. E quando Jesus ele dá uma ordem, isso automaticamente é um mandamento para a igreja. Então disse Jesus lá em Mateus 28, versículos 18, 19 e 20, a gente está falando dessa passagem, podemos utilizar outras como Marcos 16, etc. Mas Jesus se aproximou daqueles 11 apóstolos e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu para os 11, mandou eles irem a certo lugar, que ele ia dar a última instrução, pois ele ia para o céu e ia enviar o Consolador. Então ele disse: foi-me dada toda a autoridade. Essa autoridade veio do Pai, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, olha só essa palavra, obedecer, a tudo o que eu ordenei a vocês. Então tudo que os apóstolos, os discípulos aprenderam, eles iam ter que passar para as outras pessoas, e elas teriam que obedecer, porque tudo que os discípulos, os apóstolos iam passar, eram ensinamentos do próprio Jesus. E ele disse mais: vão e saibam que eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amado irmão, você não está aqui só para sentar e ouvir uma palavra de Deus. O pastor falou, a irmã orou, os amados que tiveram a sua oportunidade aqui, já tem falado, o pastor tem falado grandemente aos nossos corações, ensinado, por exemplo, que nós fomos chamados para amar a Deus, né, e servir o nosso próximo. A missão da igreja se dá através disso. O papel da igreja se dá através de que maneira nós vamos servir. Primeira coisa é pregando o evangelho para essas pessoas, amando a Deus primeiramente, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Isso foi o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Jesus comissionou 12 homens, um deles o traiu, sobraram 11, e depois pelo Espírito Santo foi levantado mais um para completar o time de 12, Matias. E assim, irmãos, iniciou a igreja primitiva. Então, essa é a nossa missão. Mas ela continua valendo hoje. Está na Bíblia, mas não foi só para os apóstolos, não foi só para o povo daquela época. A grande comissão, ela continua valendo hoje. A sua resposta qual seria? Você acredita que sim ou que não? Ou você acredita que a responsabilidade estava só sobre aqueles 12 apóstolos? Agora, sobre aquela igreja que nós temos descrita em Atos dos Apóstolos e assim sucessivamente? A resposta é sim. Essa comissão, ela continua valendo hoje, meus amados irmãos. Jesus, ele não deu a grande comissão só para os apóstolos. Muito pelo contrário, Jesus mandou os discípulos fazerem mais discípulos. E cada discípulo que fosse sendo formado por meio da palavra, deveria fazer a mesma coisa. Compreende? Faz sentido isso para você como igreja? Então fica mais fácil a gente entender qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão. Então a grande comissão, ela continua valendo para hoje sim. E de forma insistente a igreja continua, assim como Paulo escrevendo a Timóteo, a igreja na atualidade verdadeira, que prega a palavra da verdade, que tem compromisso com a verdade, ela continua hoje insistindo, para que as pessoas que agora fazem parte dessa igreja, elas preguem a palavra, em tempo e fora de tempo. Amém? Amém? Será que há esse desejo no seu coração, de pregar o evangelho de Jesus? Será que você tem correspondido à grande missão que o Senhor Jesus te chamou para fazer? Reflita sobre isso. Jesus mandou os discípulos fazerem mais discípulos, e
que obedecesse os seus mandamentos. Toda a ordem de Jesus é um mandamento. E olha que forte a palavra de Jesus. Em João 14, verso 15 está escrito: se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Jesus ordenou para nós, que somos igrejas, sim ou não? Você é a igreja de Jesus aí? Amém? Jesus ordenou a gente pregar o evangelho a toda criatura. Se nós não estamos fazendo isso, nós não podemos dizer que amamos a Deus. Porque não fazer isso é desobediência a um mandamento do Senhor. E Jesus foi bem claro em João 14, verso 15: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. E agora, como é que fica a nossa situação? Né? Como fica a nossa situação? Nós viemos aqui, né? A gente vem aqui nesse lugar, nesse local para a gente adorar Jesus, e a gente diz muitas das vezes que a gente ama, eu te amo, por meio do louvor, ou por meio da adoração, de alguma forma, nós te amamos, Jesus, mas nós não saímos para falar nada a respeito dele. A gente não fala dele no trabalho, a gente não fala dele numa fila de um banco, numa fila num hospital. De vez em quando a gente escuta um irmão ou outro aqui falando: estava no hospital, mas eu entendi o propósito de Deus ter me enviado lá. Mesmo doente, eu falei de Jesus para outra pessoa, trouxe conforto, né? Então assim, a gente tem várias formas de pregar o evangelho. Amém? Então saiba, amado irmão, que pregar a palavra de Deus, fazer parte dessa grande comissão, é um mandamento. E a nossa missão é fazer novos discípulos. Amém? Porque, olha aí, os falsos profetas, os falsos pastores, falsos apóstolos estão aí, pregando fábulas para as pessoas. As igrejas estão enchendo, né? Esses lugares se dizem igreja, mas não são, porque não estão falando a verdade. Então estão enchendo, porque as pessoas estão esperando hoje da igreja verdadeira pregar uma palavra que a gente possa passar a mão no pecado, né? Fazer com que ela possa continuar fazendo o que ela quiser e possa vir para a casa do Senhor adorar a Deus. Como isso é possível? Não é possível, irmãos. Nós temos que pregar a verdade e não ter medo de falar a respeito do pecado, daquilo que Jesus fez em nós. Jesus também disse que estaria com os discípulos, que obedecessem à grande comissão até o final dos tempos. Gente, os apóstolos já morreram. A igreja lá de Atos também, o povo já se foi. Hoje estamos nós aqui. Mas existe um que está vivo para sempre, é Jesus. Jesus falou na palavra que iremos em Mateus: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso significa o quê? Jesus está conosco hoje. Não precisa ter medo de dar testemunho de Cristo. Não precisa ter medo de falar a respeito de Jesus, pois Ele estará conosco até o fim dos tempos. Então ela continua valendo hoje a grande comissão. Amém? Amém. Então o nosso trabalho, o trabalho de cada discípulo de Jesus, é anunciar o evangelho e fazer mais discípulos em todo tempo, em todo lugar. Louvado seja Deus. E aí talvez venha a pergunta: tá bom, irmão Márcio, como que nós podemos fazer então? Jesus falou para a gente ir por todo mundo, deu instrução para os apóstolos, passaram por outras pessoas foram passando de pessoa para pessoa, geração por geração, ano após ano, chegou até nós. Isso é um mandamento, acabamos de ver em João lá 14:15, que os que amam Jesus, que me amam, obedecem os meus mandamentos. E como que nós podemos fazer? O que significa obedecer os mandamentos? Como podemos obedecer a essa grande comissão? Nós podemos ter 3 exemplos na Bíblia. 3 exemplos de obedecer a essa grande comissão. A Bíblia vai dizer em Romanos 10:17 o seguinte: que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Primeira maneira de se obedecer à grande comissão é falando sobre Jesus, ok? Com as pessoas que estão à nossa volta. Então, irmãos, maneira de obedecer, como que funciona então? Falando de Jesus às pessoas que estão à nossa volta.
pregando para elas a respeito, falando para elas a respeito de Jesus, compartilhando, dando o seu testemunho de vida, e se possível ainda explicando sobre a salvação. Romanos 10:17. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. A pessoa não precisa saber ler, mas se ela te escutar, irmãos, se ela ouvir você dando testemunho daquilo de que Jesus ele é, daquilo que ele fez na tua vida, a respeito da salvação, a fé ela pode entrar nesse coração, o Espírito Santo pode convencer ela a respeito do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo. Então é isso, primeira coisa, primeira forma de obedecer. Como eu posso obedecer à grande comissão? Falando de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta. Segundo, estudando a palavra de Deus. Por que isso? Como que nós vamos falar se nós não estudamos a Bíblia? Vamos falar do quê? Então a gente precisa saber o que nós precisamos falar. Então a segunda maneira de obedecer à grande comissão de Jesus Cristo é estudando a palavra de Deus. Você tem estudado a palavra de Deus? Pois ser discípulo é ser um estudante da palavra de Deus. Você tem lido com frequência a palavra do Senhor? Porque as pessoas vão chegar um momento que elas vão te fazer perguntas. Como que você vai responder essas perguntas? E a gente sabe que existe muita seita, tem muita gente fazendo pela mentira. Muitas das vezes elas fazem mais pela mentira o que nós não fazemos pela verdade. Você consegue entender isso? Consegue compreender isso? As seitas, elas se dedicam tanto que a mentira que elas ensinam e pregam parece até uma verdade. E vai chegar um momento que você vai se deparar com algum deles. E você, não conhecendo a Bíblia, vai ficar difícil, né? Você responder. E às vezes acontece, as pessoas que não estudam a Bíblia são convencidas pelas seitas e aprendem tudo errado e acabam abandonando o verdadeiro caminho e fazendo parte de uma seita, indo para um caminho do abismo. Mas por quê? Não estudam a Bíblia. Então estudar a Bíblia faz parte de um discípulo. O discípulo é um estudante da palavra de Deus, e aprendendo o que se estuda na palavra de Deus, você pode compartilhar o que você aprendeu com as outras pessoas, com os próprios crentes, ajudando um ao outro a crescer, amém? E é mandamento de Deus, é ordenança do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito que toda a palavra de Deus, toda a escritura que há, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você compreende isso? Por isso, segunda maneira de se obedecer à grande comissão, tem que estudar a Bíblia, irmãos. Não tem como, não tem outro caminho. Tem que estudar, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, porque isso serve para que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela se torne apta e plenamente mais preparada para toda boa obra de Deus. Terceira forma de obedecer essa grande comissão é ajudando na igreja. Às vezes falam que esse lugar, né, as pessoas não se importam, não dão importância para esse momento que a gente se reúne aqui, mas ela também nos ajuda a compreender e a obedecer esta grande comissão, porque aqui é o lugar onde nós aprendemos a ser discípulos. E aí já sabe, né, que há muito trabalho para fazer, então ninguém fica sem fazer nada, a não ser que queira. Por isso estamos falando muito a respeito da voluntariedade. As pessoas, irmãos, que aqui estão, irmãos, vocês sabem, a gente está aprendendo que não precisa esperar falar, ou chamar, ou convocar, ou fazer qualquer tipo de coisa, escalar. A pessoa tem que ter essa liberalidade, essa voluntariedade de fazer a obra. Eis-me aqui, irmãos, eu estou aqui, o que eu posso fazer? Então, cabe a nós ter essa liberdade com todos uns com os outros aqui. Ninguém aqui é melhor que ninguém, ninguém aqui é superior a ninguém, amém? Tendo essa liberdade, precisa do quê? O que eu posso fazer? E aprendemos aqui na última pregação
que o Senhor nos chamou, né? Aquilo que você trabalha com o quê? Qual é a tua profissão? Qual é a tua vocação? Então é para você usar aquilo que você tem, esse dom que você tem, para a obra de Deus. Glória a Deus. Por quê? Hebreus 10, 24 e 25 está escrito. Olha como é importante esse momento que estamos aqui reunidos. Que a Bíblia vai dizer que a gente deve considerar um ao outro. A gente deve se importar uns com os outros. Porque está escrito, considerem uns aos outros. Sabe por que nós devemos nos considerar? Para poder incentivar um ao outro no amor e nas boas obras que Deus tem a realizar por meio das nossas vidas. É o verso 24. O 25 diz: então, não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns que têm deixado de se reunir como igreja, mas procurem encorajar um ao outro, ainda mais quando vocês percebem e veem que o dia está se aproximando, esse dia com D maiúsculo. Jesus voltará à igreja, Jesus vai voltar, esse dia vai acontecer, se aproxima, cada segundo se aproxima este dia. Então nós devemos aproveitar e nos reunir sempre que possível, para a gente se incentivar. Isso aqui que estou fazendo com os irmãos, é para a gente aproveitar esse momento, para a gente incentivar um ao outro no amor, e no encorajamento para praticar as boas obras. Ok, mas o que Deus Ele ainda quer de mim, depois de tudo isso? Marcos 12:30 está escrito o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Sabe o que isso significa? O que Deus Ele quer de mim e de você? Vou ler novamente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Deus Ele está querendo de nós a nossa fé, o nosso amor e a nossa obediência. Ele quer que a gente venha confiar nele, irmãos. Muitas pessoas deixam de praticar isso, de pregar a palavra, por falta de fé e principalmente por falta de confiança. Ele quer que nós venhamos confiar nele. E aí não é confiar de qualquer forma, é conforme está escrito aqui, é de todo o coração, toda a alma, todo entendimento e toda a força. Porque Deus tem um plano para a nossa vida, para a vida das pessoas. Deus tem um plano para a nossa vida, mas só vai acontecer se a gente deixar que Ele nos guie. Isso é sinônimo de confiança. Provérbios 3, versículos 5 e 6 está escrito: confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Confiar no Senhor, irmãos, significa que quem está no controle é o Deus Todo-Poderoso. Confia de todo o coração e não se apoie em você mesmo. Amém? Que a gente tem essa mania de confiar em nós mesmos, né? Maldito o homem confia no homem, em sua própria sabedoria e entendimento. Para finalizar, né, houve algumas questões aqui. Então, depois de tudo isso, né, o que eu preciso fazer, de que maneira eu preciso obedecer, como é que eu obedeço? Nós aprendemos na Bíblia aqui de que forma isso é possível. E para finalizar, eu quero que vocês saibam uma coisa: não precisa você achar que Deus vai usar só quem se acha perfeito. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para quem está doente. E a Bíblia vai dizer que Deus olhou lá de cima para a terra e não viu um justo sequer. Então não tem ninguém perfeito nessa terra, ok? Deus não precisa que a gente passe um período de estudo ou de consagração até se tornar varão perfeito, assim, nesse sentido de que agora estou pronto. Não, porque todos sabemos que Deus é quem, durante o tempo, é quem vai endireitando as nossas veredas. Ele só quer de nós que a gente esteja pronto para servi-lo. Isso que Ele requer de nós.
ok? E que a gente, todas as vezes, irmãos, o orgulho passe longe da gente, o egoísmo. Além de estar pronto para servir, que sejamos humildes, para chegar um tempo, um momento, para aceitar a ajuda de Deus, porque a gente sabe que a gente não é perfeito, e se a gente precisa de uma mudança, a gente tem que ter essa humildade, se humilhar na presença de Deus. Fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso mudar nessa área, me ajuda, Senhor, para fazer parte dessa grande comissão. Então, a igreja, saia daqui sabendo o seguinte: você tem que estar pronto para servir e ser humilde também para aceitar quando precisar da ajuda de Deus, porque o mais importante é a intenção do seu coração, do nosso coração. Pois se o seu e o meu coração estiver sujeito a Deus, Deus vai trabalhar na nossa vida e vai mostrar para nós tudo aquilo que precisa ser mudado em nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Não esqueça disso. Na próxima oportunidade a gente vai continuar falando sobre a grande comissão, né? O que Deus Ele quer de mim, o que Deus Ele requer para a minha vida. Baseado nesse tema deste mês de junho, nós vamos continuar falando sobre a grande comissão. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Vamos orar. Se coloque de pé.